Vamos voltar a falar de política internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi criticado pela declaração sobre as colinas de Golã, uma área disputada por Israel e Síria. Ontem, numa rede social, ele disse que era hora de reconhecer a soberania dos israelenses sobre a área ocupada. Trump se justificou, dizendo que as colinas são de importância estratégica para o Estado de Israel e para a estabilidade regional. Há décadas, o entendimento da política externa americana sobre as colinas de Golã é outro. A afirmação de Trump, como se era de supor, recebeu críticas, sobretudo do governo sírio e de integrantes da União Europeia. Vamos saber como é que é essa disputa pelas colinas de Golã, como é que isso começou. Israel tomou Golã em 1967, na Guerra dos Seis Dias. A área ficou, então, sob o controle militar israelense. Aí, na década de 70, a Síria chegou a tentar retomar as colinas de Golã, mas não conseguiu. Em 1981, de forma unilateral, Israel anexou a área, uma decisão que não foi reconhecida pela comunidade internacional. Hoje existem lá mais de 30 assentamentos israelenses, cerca de 20 mil moradores, e também aproximadamente 20 mil sírios. As colinas têm uma área de 1.200 km². A topografia dá a esse local uma importância estratégica porque ele funciona como uma espécie de escudo natural e também dá visão sobre o entorno. Para completar, existem ali nascentes, o que torna Golã fértil e importante para o abastecimento de água numa região árida. Tudo isso dito, vamos conversar com a nossa correspondente na Casa Branca, Raquel Krahenbuhl. Raquel, boa tarde para você. O que estão dizendo por aí? O que os Estados Unidos ganham, né, com essa mudança de postura? Enfim, apesar das críticas, o governo americano reforçou a sugestão do presidente, quer dizer, como é que estão outras instâncias aí do governo americano a respeito da declaração do Trump? Oi, Leila, boa tarde a você, a todos. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Joe Bolton, ele disse que é preciso, ele falou que permitir que Golã seja controlada pelos regimes da Síria e do Irã é fechar os olhos para as atrocidades de Bashar al-Assad e também para as atividades desestabilizadoras do Irã, e que é preciso fortalecer a segurança de Israel, que isso vai dar habilidade para se lutar contra essas ameaças. E nós sabemos que o governo americano já está preparando o documento para então reconhecer a colina de Golã como território de Israel. Esse documento deve ser assinado na próxima semana, quando o presidente Donald Trump receber aqui na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na segunda e na terça-feira. Vai ser a primeira vez que esse reconhecimento acontece em 52 anos. É a primeira vez que um presidente americano faz isso em 52 anos. É uma vitória para Benjamin Netanyahu, Leila. E muitos analistas aqui dizem que o momento em que isso acontece mostra que o objetivo de Donald Trump é mais político também, porque nós sabemos que Netanyahu é um grande aliado de Donald Trump ali na região. Ele está enfrentando vários escândalos de corrupção, já foi indiciado na justiça às vésperas da eleição do país no dia 9 de abril. Então, Trump, nós lembramos, ele vem se alinhando a Israel, aí como nenhum presidente americano nas últimas décadas, né, vem mudando radicalmente a política dos Estados Unidos em relação a Israel. Nós lembramos que, como promessa de campanha, ele já tinha reconhecido Jerusalém como a capital e também transferido a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, mesmo contra várias autoridades do governo, do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa. Na época, o que eu escuto é muitas autoridades aqui dizendo que o presidente insiste que a mesma política, a política de décadas dos Estados Unidos para Israel, não funcionou para trazer paz na região, então que era preciso fazer uma mudança radical, uma chacoalhada histórica, né, uma sacudida histórica nas palavras de Donald Trump para tentar mudar essa equação. Nós sabemos que os Estados Unidos já prepararam, já está finalizado um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Esse acordo de paz tem cerca de 200 páginas, é chamado de o Acordo do Século, foi feito também pelo genro do presidente Donald Trump e assessor dele, Jared Kushner, e deve ser anunciado após a eleição do país, então no dia 9 de abril. Agora, hoje, o secretário de Estado, Mike Pompeo, também se manifestou. Ele disse que é possível que Deus tenha enviado Donald Trump para salvar o povo de Israel das ameaças do Irã. Leila. Raquel,
Vamos falar da reação mundo afora, né? Eu sei que acompanhei a imprensa americana, New York Times deu um bocado de destaque aí para essa história, mas como é que foi o mundo afora? Olha, Leila, muitas críticas até de grandes aliados dos Estados Unidos, né, já que essa anexação da colina de Golã por Israel não é reconhecida pela ONU. A Síria prometeu tomar de volta esse território por qualquer meio. Os palestinos alertaram sobre a possibilidade de derramamento de sangue. O Irã disse que isso não muda a realidade. A Liga Árabe, também os países ali do Golfo, criticaram também a decisão, disseram que Golã é uma terra árabe e síria e ocupada por Israel. A Turquia também disse que essa decisão é inaceitável e a União Europeia afirmou que não vai reconhecer a soberania de Israel sobre esse território de Golã. Agora, o Conselho de Direitos Humanos, também da ONU, criticou essa decisão. Nós lembramos que os Estados Unidos abandonaram esse conselho que fica em Genebra no ano passado, alegando que esse conselho é anti-Israel. Então, esse conselho criticou a expansão dos assentamentos israelenses nessa colina síria, né, ocupada por Israel. Também 26 países votaram para condenar a ocupação de Golã, 16 votaram contra e houve 5 abstenções. O Brasil, Leila, que tem se alinhado muito aos Estados Unidos em relação à política externa de Israel, também votou contra essa condenação da ocupação de Golã e se absteve da votação que condenava os assentamentos israelenses. Nós lembramos que o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, também se manifestou nas redes sociais. Ele disse que apoiar o tratamento discriminatório contra Israel na ONU era uma tradição da política externa do Brasil e que eles estão rompendo com essa tradição que ele chamou de injusta. Leila. Vamos ver qual vai ser a postura do Brasil na viagem, né, que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer a Israel daqui a alguns dias. A gente vai acompanhar. Muito obrigada, Raquel, pelas suas informações.